Olá, bem-vindos então a esta sessão de esclarecimento sobre o novo sistema de depósito e reembolso SDR. Estamos a falar de um sistema que vai entrar em vigor, no dia 10 de abril de 2026 e o objetivo deste vídeo é para os nossos clientes e amigos ajudar no esclarecimento e algumas questões relacionadas com a implementação deste novo sistema. De que é que vamos falar ao longo deste vídeo? Tentar explicar um bocadinho o que é o sistema, do ponto de vista daquilo que é o calendário, quais são as datas aqui importantes para a implementação, perceber de forma clara quem está ou não está obrigado, quais os artigos que estão aqui envolvidos, o que é que vai acontecer no processo de devolução das embalagens, as formas de reembolso, como é que se processa a faturação, 2 ou 3 cenários práticos e depois também aquilo que é o nosso papel aqui enquanto Zematec e de que forma é que nós conseguimos e podemos ajudar. E portanto, sem mais delongas, vamos então falar um pouquinho deste SDR. O SDR significa exatamente Sistema de Depósito e Reembolso. Estamos a falar de um sistema que foi criado com o decreto-lei que podem ver ali e que fundamentalmente aquilo que procura é ajudar a aumentar a taxa de recolha e de reciclagem das embalagens, daquilo que se designa por embalagens de bebidas de uso único. Em Portugal, o número de bens deste género que são anualmente recolhidos e que são alvo de reciclagem é um número muito baixo e a meta com que o governo português está comprometido é tentar chegar aos 90% até 2029. Como é que isto vai funcionar? Fundamentalmente, cada um de nós, quando vai comprar uma bebida destas, vai pagar um valor adicional, neste caso o valor são 10 cêntimos, e vai poder, no final, se devolver a embalagem, vai poder receber esses 10 cêntimos de volta. É exatamente esse o princípio. Aliás, esta medida, o SDR, é também designada como medida volta, exatamente por causa deste aspecto. Do ponto de vista de calendário, temos aqui 3 fases. O ponto de partida, por assim dizer, de arranque na prática deste sistema é o dia 10 de abril de 2026. É aqui que as coisas vão começar a acontecer. É a partir desta data que vão começar a aparecer embalagens já com os códigos de barras e com os símbolos associados a este novo sistema. Até ao dia 10 de abril, aquilo que é possível fazer e que é desejável é as entidades, e já vamos ver quais, que têm a obrigação de estar registadas no portal da SDR, de poderem fazê-lo. Portanto, deviam fazê-lo ou devem fazê-lo com um mínimo de 30 dias de antecedência e, portanto, para quem ainda não fez, já está aqui ligeiramente atrasado, embora ainda o possa fazer. Depois o que vai acontecer é, vamos estar do dia 10 de abril até ao dia 9 de agosto, portanto vamos ter aqui 120 dias onde vamos estar num período de transição, onde vamos ter ao mesmo tempo no mercado embalagens novas, com o novo código de barras e com a nova designação, que são passíveis de reciclar neste sistema, e ao mesmo tempo as embalagens que já existem e que já existiam antes do sistema e que não podem ser recicladas desta forma, terão que ser recicladas pelos canais tradicionais que já tínhamos até aqui. A partir do dia 9 de agosto não podem ser vendidas no mercado embalagens que não tenham esta codificação, o que significa que quem tiver, os operadores económicos que tiverem stocks, têm que garantir que vão conseguir escoar o seu stock de artigos com codificação anterior até ao dia 9 de agosto. Portanto, fica aqui também esta nota que poderá obrigar, de facto, a ter algum cuidado naquilo que é a gestão de stocks, se forem stocks de maior monta, por assim dizer. E, portanto, são estes os calendários. O dia 10 de abril é, de facto, o dia onde vamos começar. Neste período de 120 dias vamos ter no mercado, e podemos ter isto na prateleira do supermercado ou no restaurante ou no café, ter uma garrafa de água que tem o novo sistema e que
que terá a cobrança dos 10 cêntimos adicionais e eventualmente a mesma garrafa da mesma marca, mas ainda com a codificação anterior e que não é alvo deste sistema. Aquilo que eventualmente possa mais interessar a quem esteja a ver este vídeo, que é quem é que está obrigado, por assim dizer. E então há aqui uma separação, por assim dizer, entre dois tipos de agentes económicos que estão obrigados a participar, e já vamos ver, participar de forma ativa, por assim dizer, neste sistema. De um lado, os agentes de retalho, e aqui falamos de supermercados e mini-mercados. Os supermercados e mini-mercados estarão em função da sua área, e é assim que está descrita a legislação, em função da sua área, estarão obrigados a servir de pontos de recolha. O ponto de recolha é alguém que terá que se inscrever no portal da SDR Portugal e, a partir da inscrição, passar a permitir, então, depois da inscrição, o que vai acontecer é vão receber uns sacos da SDR com umas etiquetas para os sacos e passam a ter esse circuito de recolha. A própria SDR depois já vai se encarregar de ter a forma de recolher estes sacos de embalagens. Portanto, aqui a ideia do ponto de recolha é alguém que está inscrito na plataforma da SDR que vai participar ativamente no processo de recolha. O que é que vai acontecer então, do ponto de vista da área, no caso dos supermercados e mini-mercados? Se a área do estabelecimento for igual ou superior a 400 metros quadrados, estes estabelecimentos estarão obrigados a receber todas as embalagens. Ainda assim, podem decidir se o vão fazer de forma manual ou poderão entrar em contacto com a SDR para poder adquirir, e aqui não vos consigo neste momento identificar os contornos, por assim dizer, do processo, mas o que nós hoje já vemos nos supermercados são máquinas automáticas de recolha, e essas máquinas automáticas são fornecidas pela SDR e portanto, os estabelecimentos que assim o entendam poderão, eu quando disse fornecidas, obviamente que presumo que haja aqui que não sejam fornecidas de forma gratuita e, portanto, não sei qual é o valor de investimento para ter uma máquina destas. Mas o que interessa aqui, para deixar claro, é estabelecimentos acima dos 400 metros quadrados são obrigados a ser pontos de recolha e são obrigados a receber todas as embalagens, quer aquelas que vendem, quer aquelas que não são eles a vender. Se a área do estabelecimento for entre 50 e 400 metros quadrados, aquilo que diz a lei é que só são obrigados a receber aquelas embalagens que efetivamente vendem. Não quer dizer que não possam receber as outras, mas o que diz a lei é que só são obrigados a receber aquelas que efetivamente vendem, o que poderá ou não, depende aqui de cada agente económico, passar até pela obrigatoriedade da apresentação do comprovativo de compra, enfim. Mas é isso que diz a legislação. Se tiverem uma destas máquinas de recolha automáticas designadas por RVM, passam a estar obrigados a aceitar todas as embalagens. Porquê? Porque basicamente, se é para pôr na máquina, aceitam todas e não fazia sentido. A máquina não é capaz de distinguir onde é que aquela embalagem foi adquirida. Okay? Do ponto de vista de registro, todos estes retalhistas que são obrigados a ser ponto de recolha têm então que fazer o registro. E eu diria, tendo em conta os timings, devem fazê-lo o mais depressa possível no portal da SDR Portugal. Ok? Isto em relação ao retalho. Em relação ao canal Horeca, falamos aqui de hotéis, restaurantes e cafetarias. Os estabelecimentos Horeca têm regras ligeiramente diferentes e que dependem, sobretudo, da forma como é feito o consumo no local, por assim dizer. Do ponto de vista de recolha, estes estabelecimentos são obrigados apenas a recolher as embalagens que foram adquiridas e consumidas no seu estabelecimento. Mais uma vez, não quer dizer que não possam aceitar e recolher outras embalagens, mas do ponto de vista da sua obrigação, são obrigados a recolher aquelas que são adquiridas e consumidas no seu estabelecimento. Devem cobrar um valor de depósito,
o tal valor de 10 cêntimos e, sobretudo, devem cobrar este valor se o pagamento for feito antes do consumo. E aqui o antes do consumo, portanto, falamos tipicamente de situações de pré-pagamento, o que implica, por assim dizer, que seja seja o consumidor a ficar com a embalagem para si. Portanto, aqui a ideia do antes do consumo ou depois do consumo tem a ver com quem é que fica a embalagem. Se calhar é mais fácil ilustrar isto com um exemplo. Por exemplo, eu vou a um café, compro uma garrafa de água e à partida compro ao balcão e saio. Nessa circunstância vai-me ser cobrado o valor vai-me ser cobrado o valor dos 10 cêntimos, porque depois eu saio com a garrafa e serei eu responsável pela devolução, por assim dizer, dessa garrafa ao circuito de recolha. Agora, se eu estiver sentado à mesa de um restaurante e eu peço uma bebida que vem numa garrafa destas, e quando termino a minha refeição a bebida fica na mesa, nessa circunstância o restaurante não me vai cobrar os 10 cêntimos, porque ao levantar a mesa vai ser ele a fazer a respectiva recolha e depois a devolução, por assim dizer, da embalagem. Portanto, fundamentalmente aqui a diferença tem a ver com isto. Os cafés e restaurantes que quiserem servir de ponto de recolha, também eles têm que se inscrever no portal, no STR Portugal. Aqui não são obrigados a fazê-lo, portanto não são obrigados a servir de ponto de recolha, embora tenham que recolher as embalagens na mesma. O que acontece é, eu sou proprietário de um café e eu não fiz a inscrição no portal, como eu sou obrigado a fazer a recolha das embalagens que vender, o que eu tenho que fazer depois é, provavelmente, ir a qualquer sítio, por exemplo, a um supermercado, e depois nas máquinas fazer eu a devolução das respectivas embalagens. Isto então em relação às obrigações. Em relação aos artigos que são abrangidos neste processo, são aceites neste processo para recolha, portanto são abrangidos neste processo embalagens de uso único com capacidade até 3 litros e de plástico ou metal. Portanto, falamos aqui o quê? Falamos de garrafas de água, garrafas de sumos, garrafas de refrigerantes, chás e tisanas, esse tipo de coisas. Tudo isso é abrangido pelo sistema. E também latas. Portanto, latas de refrigerantes, latas de bebidas energéticas, portanto, estas latas são também abrangidas pelo sistema. O que é que não é abrangido? Não são abrangidas embalagens de vidro, pacotes de cartão, os típicos Tetra Pak, não é? Como as embalagens do leite ou até outras, embalagens naturalmente superiores a 3 litros. Os garrafões, por exemplo, de água de 5 e 6 litros não são abrangidos e também não são abrangidos para recolha, não são aceitos para recolha garrafas de líquidos, eu vou-lhe chamar líquidos gordurosos. Não são, as garrafas de óleo não são abrangidas, as garrafas de azeite não são abrangidas, coisas deste género. Portanto, no fundo, há aqui uma forma que será depois muito fácil para todos de perceber o que é ou não abrangido, porque todas as embalagens abrangidas vão ter um símbolo do Volta, como eu já vou mostrar já a seguir. Portanto, aqui nesta imagem, aquele símbolozinho do Volta e o código de barras é a indicação que aquela embalagem é ou não é abrangida. E, portanto, qualquer agente económico, quando vai adquirir um produto, se tiver dúvidas, vai perceber que se tiver o símbolo do Volta e, no caso do agente económico, se o seu distribuidor lhe cobrou os 10 cêntimos, que provavelmente ou seguramente lhe vai cobrar, é abrangido. Se estivermos a falar de uma determinada embalagem onde haja dúvidas, se não tem o símbolo, não entra, por assim dizer, neste processo e será encaminhada como normalmente, para o ecoponto amarelo. O que é aqui importante? Para aceitar que estas embalagens sejam devolvidas, existem aqui alguns critérios que são critérios importantes que têm a ver com a integridade da garrafa ou da lata. O que é que é aqui importante?
Primeiro, a tampa tem que estar sempre colocada quando se trata de uma garrafa. Todas as garrafas de plástico para devolver ao sistema têm que ser devolvidas com tampa. As garrafas não podem estar, nem as latas não podem estar esmagadas nem perfuradas e devem estar completamente vazias. O rótulo tem que estar intacto para permitir a leitura do código de barras, porque, como diz ali, o código de barras tem que ser totalmente legível, e a embalagem tem que ter a marcação do símbolo SDR para garantir que aquela embalagem faz parte do sistema. Portanto, isto é válido é válido para as garrafas, para as latas é mais ou menos a mesma coisa. Naturalmente que não se coloca a questão da tampa nas latas, mas as outras regras aplicam-se também. Quem for obrigado a aceitar a recolha, antes de, por exemplo, devolver os 10 cêntimos, tem que garantir que as embalagens que está a recolher estão em condições. Por exemplo, eu tenho um restaurante e eu vou levantar a mesa e eu tenho 2 ou 3 garrafas de plástico na mesa, cujo rótulo foi arrancado. Essas garrafas não podem ser encaminhadas para este sistema de recolha e ao cliente serão cobrados os 30 cêntimos, se forem 3 garrafas, os 10 cêntimos por cada uma da embalagem. Okay? Portanto, é preciso, no processo de recolha, garantir que as embalagens estão em condições para serem recolhidas. Se estivermos a falar de um supermercado onde os clientes devolvam ao supermercado estas embalagens, quem as receber terá que fazer esta triagem para perceber se estas embalagens estão ou não em condições de serem recolhidas. Ok, depois, como é que pode ser feito o reembolso? O que nós vemos aí nas máquinas, sobretudo, e é aquilo que de alguma maneira passa mais facilmente na comunicação social, é que as máquinas vão emitir um vale, tipicamente, ou um voucher. Portanto, aquilo que pode acontecer é a impressão de um voucher, seja nas máquinas, seja nos estabelecimentos, e eu posso dizer-vos que as soluções de software com que trabalhamos vão permitir a impressão de um voucher que pode ser usado numa próxima compra ou no desconto, ou no desconto a seguir. Vai ter que ser possível o pagamento em numerário. A lei diz que em qualquer circunstância o cliente tem direito a ser ressarcido em numerário, se assim o entender. E no caso das máquinas de recolha automática vai ainda ser possível fazer esta transferência via MBWay, contactless ou até a doação para algumas entidades que vão aparecer nessas máquinas. Mas se quiserem, para os sistemas de recolha manuais, falamos tipicamente da devolução ou em dinheiro ou em voucher de desconto. São estas as duas formas de devolver os valores do depósito, por assim dizer. Bom, então e como é que isto se fatura e como é que isto se devolve? Existem algumas obrigações do ponto de vista daquilo que é a realização da fatura. Portanto, sempre que, à exceção, se quiserem, dos restaurantes que têm esta situação de se for para a mesa não têm que faturar, nas outras circunstâncias todas, um supermercado tem sempre que faturar estes 10 cêntimos adicionais, sempre, e também, se estivermos a falar de takeaway ou de algo que o cliente não vá consumir no local, terão sempre que ser faturados os 10 cêntimos adicionais. Estes 10 cêntimos não podem ser incorporados em caso algum no preço do produto, têm que aparecer sempre como uma linha separada, devidamente identificada. Portanto, uma das coisas que a lei diz é que esta discriminação tem que ser obrigatória em todos os talões. E já agora, a propósito desta questão dos talões, a lei diz também que deve ser colocado também esta indicação em, por exemplo, etiquetas. Por exemplo, eu um dia deste estava a ver uma imagem, dizia o artigo em promoção, garrafa de água em promoção, 90 cêntimos, e depois em baixo dizia acresce taxa de depósito de 10 cêntimos. Portanto, esta menção do valor a acrescer deve aparecer em todos os suportes. No caso, por exemplo, de uma cafetaria ou um restaurante,
se estes artigos aparecerem numa tabela de preços, a possibilidade é colocar um asterisco e depois dizer em baixo aos artigos identificados acresce 10 cêntimos do valor de depósito. Okay? Este valor do depósito é então faturado numa linha à parte, está isento de IVA, com a menção de não sujeito a IVA, portanto com a questão depois da forma como depois é identificado, e naturalmente, indo na fatura, é devidamente também registado no fecheiro SAFT que é enviado mensalmente. No processo de devolução, se eu, café, mini mercado, restaurante, tiver um cliente que me vem devolver embalagens por exemplo, que fui eu que vendi, das quais eu tenho que aceitar a devolução, eu vou criar um documento, e aqui o documento é um documento específico para o efeito, dependendo depois aqui da aplicação. Vou criar um documento que vai permitir fazer por exemplo, a saída de caixa do valor que eu tenho que lhe entregar, e este documento com esta natureza específica também irá constar do fecheiro SAFT. Portanto, deve ser sempre feito um documento justificativo. Portanto, não chega, alguém chega ao balcão e traz 2 garrafas e depois eu tenho ali a gaveta à mão de semear e tiro 2 moedas de 10 cêntimos e dou. Obviamente que é possível fazer isto, para o cliente é mais ou menos indiferente, mas o facto de, tanto no momento da faturação como da devolução, estas coisas irem registadas em SAFT, acredito que devam merecer alguma consideração no momento da devolução, porque pode ser relativamente simples do ponto de vista estatístico perceber se as devoluções estão ou não estão a ser realizadas. Bom, cenários de utilização e de implementação. No caso do supermercado com uma área superior a 400 metros, à partida vai ter, se tiver uma máquina de recolha, uma RVM, é mais ou menos tranquilo. A máquina está colocada à entrada do supermercado, o cliente coloca lá as garrafas, recebe o seu talão, o supermercado depois é responsável por, quando a máquina o indicar, retirar o saco e depois há de combinar com a empresa de recolha a recolha dessas garrafas. Do ponto de vista financeiro, esse talão ou vai permitir o desconto em compras ou vai permitir a devolução do dinheiro e, portanto, é assim que se processa. Já agora uma nota a propósito ali da compensação, que é os estabelecimentos que estejam registados como ponto de recolha vão receber um valor adicional que não tenho a certeza ainda de qual é que é o valor, mas vi um documento que falava na casa dos 3 cêntimos por embalagem, que é a compensação, por assim dizer, pelo manuseamento e pelo trabalho aqui no processo, o que significa que haverá aqui uma receita adicional que será depois a SDR a pagar ao ponto de recolha, seja ele um supermercado, mas pode ser um restaurante ou um café da mesma forma, desde que esteja registado como ponto de recolha. Se estivermos a falar de um supermercado abaixo dos 400 metros quadrados, a situação não é muito diferente, só que pode não haver então uma máquina RVM e é obrigado ao balcão ou no sítio que estiver indicado para o efeito a fazer essa recolha e a fazer a emissão do voucher ou a devolução do dinheiro da mesma forma. Quando eu digo fazer a recolha, eu presumo-se aqui fazer a recolha com a devida triagem para garantir que as embalagens estão todas em condições e são todas passíveis de recolher. Ainda por cima estamos a falar de um cenário até agosto onde haverá embalagens que são para devolver e outras que não são para devolver e que obrigam a alguma atenção em relação a isso, porque senão naturalmente poderão estar a devolver dinheiro a alguém que depois não é passível não são passíveis de ser ressarcidos, por assim dizer. No segundo cenário, um restaurante diz aqui clássico no sentido de um restaurante onde as pessoas são servidas na mesa, por assim dizer. Neste caso, o restaurante não deverá cobrar o depósito, não vai cobrar este valor na conta, desde que a embalagem fique no local, portanto, desde que o cliente deixe a embalagem e em condições de poder ser devolvida ao sistema. Portanto,
o cliente bebe um refrigerante à mesa, o restaurante no final vai recolher a embalagem vazia, a embalagem está em condições, não há cobrança de valor. O cliente quer levar a embalagem ou a embalagem não está em condições, por exemplo, homologar latas, que é uma coisa que acontece com alguma frequência, nestas circunstâncias tem que ser cobrado o valor adicional na conta, porque aquela embalagem já não pode ser devolvida ao sistema. Okay? Depois, naturalmente, a equipa do restaurante há de também, se for um ponto de recolha, há de resolver, há de recolher as garrafas e haverá um processo de reembolso de conta corrente entre o restaurante ou o café, mas neste caso aqui no restaurante e a sociedade SDR. No terceiro caso, seja um café ou takeaway, onde o pagamento é feito de forma prévia, quando o pagamento é feito de forma prévia, é sempre cobrado o valor. É sempre cobrado o valor, o cliente vai levar, sei lá, imaginem, uma churrasqueira. Okay? Uma churrasqueira, 2 frangos assados, 2 garrafas de Coca-Cola. As garrafas de Coca-Cola, nas garrafas de Coca-Cola é cobrado o valor. O cliente vai levar os seus frangos e a sua Coca-Cola e poderá voltar ao estabelecimento para devolver as garrafas de Coca-Cola e eventualmente mediante a apresentação do talão, e aí tem que lhe devolver os 20 cêntimos, ou então creio que aquilo que será mais normal é depois num qualquer supermercado colocar as garrafas para ser devolvido o dinheiro. Esta é a situação. Se estivermos a falar de um café onde o cliente mesmo ao balcão é cobrado o valor, mas ele depois até bebeu a garrafa ou bebeu a lata de Coca-Cola ou o que seja, eu disse aqui Coca-Cola, podia ser outra bebida qualquer, e o valor é para devolver, e deixou a lata, o cliente pode naquele momento pedir o valor e aí depois fazem o acerto do valor, mas é um terceiro cenário. Bom, para terminar aqui um bocadinho este processo, só este vídeo, só dar conta então de qual é aqui o nosso papel. Para já o nosso papel é um bocadinho o que estamos a fazer aqui, que é tentar comunicar, tentar da forma que sabemos poder explicar como é que está pensado o sistema e, portanto, dentro daquilo que são as nossas soluções de software, estaremos sempre disponíveis para configurar, ajudar e apoiar os nossos clientes. Dentro das soluções de software que representamos, essas soluções já estão ou estarão nos próximos dias completamente preparadas para responder a estas obrigatoriedades, com algumas funcionalidades que permitem ou que tentam agilizar os processos, para que isto não cause grandes inconvenientes, por assim dizer, naquilo que é o funcionamento do dia-a-dia. Naturalmente que há aqui processos de configuração, estamos a falar provavelmente de ser necessário criar novos artigos para todos estes artigos que são artigos do novo sistema, portanto há aqui uma série de coisas depois que será importante caso a caso verificar. Cada estabelecimento deverá definir a melhor forma de colocar em prática estas questões, porque aqui também depende muito daquilo que cada um, por assim dizer, quer fazer. Nós estamos aqui disponíveis para ajudar, mas cada estabelecimento, dentro da sua responsabilidade, também vai tentar perceber qual é o papel que quer ter aqui, não é? No limite pode haver, por exemplo, restaurantes que digam eu não vou ter mais embalagens dessas e eu estou fora do sistema porque eu não vou ter embalagens dessas. E é perfeitamente legítimo que assim aconteça. Aquilo que pedimos, até porque vamos entrar aqui numa fase porque estamos muito em cima, por assim dizer, do prazo, é que nos contactem para podermos agendar estas alterações, para podermos também tentar avaliar o que está para fazer e também, naturalmente, para podermos dar uma ideia daquilo que poderão ser os nossos custos, daquilo que é o nosso trabalho, o nosso serviço de implementação ou de ajuda nesse processo. Terminar aqui nesta parte dizer que estamos disponíveis sempre, como sempre, para ajudar, para informar naquilo que é, na medida daquilo que sabemos, e muitas vezes, quando não sabemos, somos os primeiros a ir à procura e, portanto, não é, ajudaremos naquilo que soubermos e também naquilo que, não sabendo, a seguir conseguirmos saber do ponto de vista da informação que conseguirmos recolher. Portanto, estaremos, como sempre, e nestas coisas ao lado dos nossos clientes, parceiros e amigos,
nesta tarefa. Deixo-vos por fim então com aquilo que são as referências que deram origem um bocadinho a este documento e que são as referências de origem. Está tudo no site da STR Portugal, em strportugal.pt. Estão também no site 2 manuais específicos, um para os pontos de recolha e outro para os guias, outro para aquilo que são as regras de base dos estabelecimentos Horeca, portanto, hotéis, restaurantes e cafetarias. E portanto é uma forma de conseguirem obter mais alguma informação. Era isto que tinha para dizer neste vídeo, onde queríamos de facto ajudar, por assim dizer, a dar conta destas alterações e da dinâmica que estas alterações poderão exigir. Muito obrigado pela vossa atenção e até breve.